Olá, eu sou Andréia Lourisvalli e eu tenho a honra de estar à frente desse podcast para a gente conversar sobre os jovens, mercado de trabalho, empreendedorismo, habilidades e uma série de outras coisas. Seja bem-vindo ao Pod Vivax. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa incrível que vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela, que é a Isabela Pugliese, ou Bela, como ela prefere. E aí, Bela, tudo bem? Muito prazer, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada eu estar aqui, é uma baita honra, Imagina. baita prazer. Bela, eu tô aqui com o seu mini currículo, é o mini currículo, gente, dela aqui no celular. Eu vou ler para vocês, mas depois ela vai explicar cada etapa dessa aqui, ó. Ela é responsável pela unidade de negócios que realiza os programas executivos e os eventos da Startse. A Startse, para quem não conhece, é uma escola internacional de negócios. E ó, vale a pena conhecer. Eu sou aluna da Startse, eu já fiz alguns programas deles e é simplesmente sensacional. Não estou fazendo publi nenhuma aqui, mas é a maior verdade. E a Startse hoje ela tem a sede no Vale do Silício, aqui no Brasil, e tem hubs em Portugal, Estônia, Israel e China. Bom, além disso, a Bela esteve à frente de mais de 100 projetos de transformação digital e Open Innovation com algumas das principais empresas brasileiras do segmento financeiro e do agronegócio. Já dá para vocês verem a extensão do bate-papo de hoje, né? Ela é responsável também pela criação do programa Mulheres do Agora, um projeto da Startse que tem o objetivo de fomentar e incentivar o empreendedorismo e a liderança feminina por meio de educação e conhecimento sobre negócios. E já premiou, inclusive, mulheres como Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, Mônica Magalhães, fantástica, da She Loves Future, Stella Brant e outras dezenas de nomes influentes. Ela é jornalista, ela vai contar um pouquinho sobre isso pra gente. Começou a carreira dela na TV Bandeirantes, passou pela Startse, passou por uma série de lugares, e eu vou parar por aqui, porque senão eu fico falando o programa inteiro e ela mesma não fala. Bela, então se apresenta pra gente do jeito que você gosta. Quem é a Bela Pugliese? Eu sou a Bela, eu sou sócia da Startse, sou head de produtos e eu vou falar como eu falei a semana passada, eu dei uma entrevista para um site, ele perguntou quem é a Bela fora da Startse. Eu falei, não tem a Bela fora da Startse, tem a Bela da Startse, porque eu sou super aficionada por estudar, eu sou muito lifelong learning, o que eu mais gosto de fazer no final de semana, à noite, é documentário, é estudar, é ir atrás de conteúdo que depois eu coloco na prática, isso na Startse. Então, tem a Bela da Startse, que é uma baita aficionada, principalmente por temas relacionados a fintechs, que é talvez o mercado que eu mais gosto, mas que, para mim, ele só começa a pulverizar um pouco a inovação em todos os mercados. Então, eu sou uma baita curadora de conteúdo para Startse, sou uma baita aficionada por conteúdo, lifelong learning, e minha vida é basicamente essa. Opa, mas então tem muita coisa por aí. Antes de mais nada, você falou algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente destrinchar. Lifelong learning, né? E fintech. Eu não sei quem está nos assistindo, mas de repente as pessoas não têm alguma proximidade com o conteúdo. Explica pra gente o conceito de lifelong learning, por favor. De forma bem simplista, é o estudar para sempre, é o continuar aprendendo o tempo inteiro e não mais aprender só a um nível técnico dos temas que você estudou como carreira. Então, não é o estudante de administração que passa a vida inteira se atualizando só com administração, mas ele passa a vida inteira se atualizando com os mais diversos segmentos, dos mais diversos formatos. Então, hoje a gente acredita muito, a gente até na Startse, a gente acredita muito que ser lifelong learner é você conseguir aceitar, acreditar que você aprende de várias formas. Talvez uns aprendem via podcast, outros aprendem estudando de fato com livros ou com cadeira técnica em cursos técnicos, outros em workshops, outros em conexão com ambientes de startup ou de inovação, então com outras pessoas. Acho que é o aficionado por aprender sempre de diversas formas. Antes da gente ir para a fintech, vamos evoluir um pouquinho, que eu acho esse conceito extremamente importante para o nosso propósito aqui do podcast, né? Como é que você enxerga essa geração que está chegando agora? Vamos falar da geração que está com uns 20 anos, porque a gente vai abordar aqui 3 gerações, que não é bem uma geração, 3 faixas etárias, né? De 20 ali a 25, 26, entrou na faculdade,
que ainda temos essa situação de ir para a faculdade, né? Entrou na faculdade, terminou, e depois dos 25 até o 35, que está ali iniciando uma carreira, descobrindo se é aquilo mesmo, enfim. Como é que você enxerga esse tipo de habilidade para o primeiro grupo, que está indo para a faculdade? Como é que você enxerga a escolha de uma carreira dentro deste conceito nessa idade? Só que uma coisa que eu acho que essa turma que vem aí de 25 anos, vamos dizer assim, eles, não sei se é sorte a palavra, mas eles vêm em um momento muito privilegiado, que é o seguinte, a gente era obrigado a escolher quem a gente queria ser, eu pelo menos, assim, eu tenho 38, e eu era obrigada a saber o que eu queria ser com 16 Imagina anos. eu, né? E ainda tinha pouca flexibilidade de eu mudar, assim, tinha um medo de você falar que você quer mudar. Eu lembro que meu pai tinha um sonho que eu fosse, ele sempre quis que eu fosse juíza, e era, a Isabela tem que ser juíza. E aí eu negociei para fazer jornalismo, para estar um pouco mais próximo, e falei, não, depois do jornalismo eu faço direito. Cheguei a fazer e tranquei na metade, assim, fiz 8 da metade, nem cheguei na metade, cheguei no segundo semestre, eu falei, eu não aguento mais, eu não quero fazer isso. Mas foi uma briga, e era muito comum isso. E aí a gente tem essa turma agora de 25, de 26, que eles muitas vezes conseguem sim falar, porque tem quando a gente, qualquer situação, principalmente quando a gente fala de idade, tem a situação social que o mundo se encontra no momento. E hoje é muito mais admissível você não saber o que você quer ser com 20, 25 anos, ou a maior parte eles querem abrir o seu próprio negócio, que é muito comum, assim, eu quero empreender, então eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui, eu quero empreender, eu não sei o que eu quero fazer, eu quero morar aqui, eu quero morar ali. Então, acho que essa geração nova, ela vem com muito mais força para se impor no talvez eu não sei o que eu quero fazer, eu não saiba o que eu quero fazer agora e eu vou descobrir ao longo da vida. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque eu lembro que eu sofri muito para falar, olha, eu não sei o que eu quero, ou eu vou sair do jornalismo e vou migrar de mercado. E era duro antes, agora é mais tolerável. Essa faixa de idade aí que está escolhendo, que como você falou, que tem realmente começa uma coisa, vai para outra. Você acha que isso está relacionado à posição socioeconômica cultural? Ou você acha que, independente dessa posição, nós estamos vivendo o mesmo momento para todo mundo? Para todo mundo é muito assim, não dá pra gente falar que todo mundo tem a mesma condição de fazer isso, porque não tem. Eu acho que, por óbvio, você tem até pelo senso, hoje é uma geração com um senso de comunidade muito maior. Então, se eles estão em um ambiente onde eles não se identificam naquele ambiente, se vai contra os valores deles, eles sim têm mais coragem de bater o pé e de pedir demissão e de sair, com certeza, pela idade eles já têm. Mas por óbvio que quando você tem uma situação muito mais privilegiada, você consegue peitar mais do que quem tem uma situação menos privilegiada. Mas é um fato de duas coisas que eu noto muito, que sim, eles vêm muito mais posicionados de se você fizer algo contra o que eu acredito que é o correto, e que né, que a gente foi descobrindo ao longo dos últimos anos, o que era tolerável antes é intolerável agora, e tem que ser mesmo, eles batem o pé e falam, não vou ficar. E uma coisa que eu vejo muito na Startse, que o meu time é muito novo. E eles não têm nenhum problema em chegar e falar, olha, eu não gostei disso. Ou chegar e falar, eu quero mudar de área. Tô pensando, há poucos dias atrás, uma pessoa do meu time falou assim, eu adoro trabalhar aqui, adoro trabalhar com você, adoro trabalhar no seu time, mas eu tô pensando em ir para tal área, o que você acha? Eu falei, gente, você não conseguiu imaginar você falar isso pro líder no passado. Não, olha, acho que eu tô pensando em sair da tua área e ir pra outra. Você me ajuda? Assim, eles vêm muito mais, eu quero isso, vamos tentar. Eu acho que eles têm mais firmeza. Agora, vem cá, você como líder de área, vamos pensar agora do lado do empreendedor, do lado do dono do negócio, da empresa. Como é que você... Esquece a Startse, que a Startse é um polo de inovação e até por ser o que isso aí é muito tranquilo. Mas imagina você vendo essa geração hoje trabalhando dentro do mercado tradicional, porque ainda Como é que você vê essa relação? Eu sei que a Startse tem programa para os empreendedores, para os líderes, e como é que está virando essa relação entre os líderes do mundo moderno, atual, com essa geração que assim sai? A gente está justamente do outro lado tentando ajudar principalmente o PME, principalmente que é quem move a economia brasileira, que aí é O pequeno empresário. O pequeno empresário de empresas mais
vamos falar, a gente chama de tradicional ou de velha economia, mas o que a gente quer falar é que não é o digital, não é o que nasceu agora já na era da Apple, Tesla e etc, mas é o cara que tem um supermercado fora do eixo Rio-São Paulo, que tem 600 funcionários, 400 funcionários, e ele tem que lidar com todo esse movimento que está acontecendo. Acho que há 5 anos atrás eu via muito mais dificuldade. Hoje eu já vejo muito mais aceitação do empresário em fazer isso, até porque é muito forte hoje quando a gente fala em pessoas, em experiência no ambiente de trabalho, em promover o hibridismo ali no trabalho. Então, hoje você tem um pouco muito mais... Um pouco não, acho que você tem muito mais de facilidade. Onde eu tenho notado cada vez mais dificuldade, e aí é o público de sucessão. Tá. É o empresário grande, que tem família, isso muito comum, inclusive no agronegócio, que é um baita pilar na economia. E que os filhos não querem saber de nada. Não querem. Não querem. Agora, me diz uma coisa, eu sou mentora de negócios e trabalho com executivos, empresários e profissionais autônomos, e a realidade que eu tenho visto é um pouquinho diferente. Assim, a grande dificuldade de liderar e de fazer com que o colaborador mais jovem entenda que ele tem um prazo para ele se adaptar, entender o que ele tem que fazer e entregar. Ou seja, ele não vai fazer isso em um ano, que seja, né, dependendo do trabalho. E vocês não estão vendo essa dificuldade? Porque hoje a gente tem gerações com diferença muito pequena, né? 5 anos, já é como se fosse uma outra geração. Convivendo juntas, fazendo às vezes a mesma coisa, e tem toda uma diferença de atuação no mercado de trabalho. Que a gente vê muito, assim, com constância, é que o motivo do turnover, o motivo do alto... não quero ficar aqui, vou para outro, vou para outro, é sempre o, putz, mas eu acho que eu deveria ter sido promovido, eu acho que eu deveria ter ganho tanto. Então, nas empresas menores a gente vê menos, nas empresas maiores, mais industriais, ou empresas grandes como Unilever, Nestlé, empresas que são maiores, que têm muito funcionário, a gente ouve mais reclamação nesse sentido, né? Aquelas big corps, elas têm um pouco mais de dificuldade, e aí começa aqueles mimos do vamos colocar videogame, vamos dar 2 vezes na semana mesa de ping-pong, mesa de ping-pong, academia, vamos colocar um ambiente que segure essa pessoa, que mantenha ela o máximo possível. Eu brinco que é a famosa prisão sem muros. Eu falo que é algema de ouro. Que assim, gente, é super legal, tem tudo onde eu trabalho, sim, é uma forma de te prender, né? E o que a Bela pensa disso? Eu acho que a gente tem que aceitar que a geração veio diferente. Eles estão, eu vejo, eu não tenho filhos, mas eu tenho 4 sobrinhos adolescentes. E eles vêm com muito mais Constância? Não, contestação. Travou, mas contestação, Aham, desculpa. Imagina. Muito mais briguentos, porque eles acreditam. Não é fácil você levar eles a trocarem de ideia ou mudar. Eles são muito mais... Eles são do conflito, porque eles querem números, eles querem ver, não é acredita em mim, não é vem comigo. Acho que o sonho grande que foi vendido em gerações passadas, você vende menos. Mas eu acho que a gente tem que aceitar que essa molecada vai ser eles que vão ditar o futuro, assim. A gente vai ter que aceitar. Eles estão vindo com muito mais fortes nisso de eu não quero assim, e se eu não quero assim, eu não vou fazer, eu não vou aceitar. E lembre-se que quando a gente fala em digitar o futuro, é que eles não são só ambiente de trabalho, eles são os consumidores. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que aceitar que a empresa que não tiver um posicionamento legal, eles vão deletar na internet, eles fazem ainda hoje com o Instagram e com todas as redes sociais, eles Cancelamento fazem geral. Cancelamento, levante. Então, assim, a gente tem que aceitar que quem vai ditar é eles. Eu não gosto por todo, mas assim, eu tenho que aceitar que eles vão mandar em mim e muito... Mas assim, já mandam, né? Vão mandar mais Agora, ainda em mim. olha só, apesar da gente estar querendo falar para o jovem, mas imagina os 50 a mais, né? Eu me incluo nessa daí, bem mais. Como é que a gente vai abordar? Como é que você pensa? Porque você trabalha com os 2 polos. Você trabalha o seu público interno, é o jovem, mas o seu público externo, 50 a mais, 45 mais, o que seja. Como é que você acha que os 50 a mais hoje puxa,
de 40 antes, de 35 se bobear. A gente tá, o lifelong learning tá batendo pra gente também, e a gente também tá se evoluindo, e tem toda a pegada emocional que a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu acho que vale a pena a gente abordar, que os jovens não têm. Como é que você enxerga, a gente falou do consumidor novo é o jovem, perfeito, mas a gente está tendo os 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, né? E vai aí até os 90 tranquilamente, se tiver uma boa saúde e consumindo e trabalhando e vivendo. E aí, como é que você acha que a gente deve lidar com esses dois polos? Você sabe que duas coisas que a gente conversou a semana passada, inclusive, com um aluno nosso, né? E ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas que é interessante. Falou, os dois polos, eles são muito semelhantes. Porque quando eu sento, e aí eu vou te falar com super direito de quem vai lá e cria um produto na Startse, eu tenho 38 anos, e diversas vezes eu entro na sala e são só executivos 50 a mais, e eles olham com uma certa desconfiança. Uhum. Então, assim, ele também olha e fala: o que essa menininha aí da nova economia tá vindo falar que eu tenho que fazer ou não fazer? Até por isso eu, Isabela, me posiciono muito de: olha, eu não tô aqui para te falar o que você tem que fazer, eu tô aqui para te dar acesso a mais repertório, e eu espero que esse acesso a mais repertório te faça criar condições de tomar as melhores decisões no teu negócio, mas eu não tenho nenhuma pretensão de te falar o que você tem que fazer, muito pelo contrário, você sabe o teu negócio. O que eu posso fazer é abrir as portas dos nossos hubs internacionais, onde a gente consome muito conteúdo todos os dias, e de falar o que está acontecendo pelo mundo. Eu sou muito mais um catalisador de tudo isso, para te entregar de bandeja, vamos dizer assim, esse conteúdo compilado, mastigado, né? E você toma suas decisões. Então, os dois extremos desse polo, vamos dizer assim, que é o empresário de 50 e poucos, ou o executivo de 50 e poucos, e o menino de 25, eles têm essa inflexibilidade, de alguma forma, de querer impor o que eles... Um por experiência, por bagagem, e o outro por ser o DNA da geração, que já vem mais sabichona, já vem mais... É interessante você falou sabichona, eu me lembro que... A minha mãe usava esse termo. A gente, quando adolescente, quando jovem, a gente sempre acha que sabe tudo mesmo, né? Imagina essa geração hoje que já nasceu com isso aqui na mão, né? É isso. Então, e a velocidade que a gente tem acesso às coisas, eu até entendo. Como é que eles não querem velocidade nas outras coisas, né? É tudo rápido, entrega rápido, faz rápido, quero crescer rápido, né? Quero viver rápido, né? Mas eu realmente também não tinha pensado, né? É uma boa questão até para a gente trazer aqui para discussão, porque... O empresário 50 a mais, vamos falar assim, está sempre reclamando dos jovens, mas de repente está faltando aí um elo, né, de equilíbrio, de mediação entre essas duas gerações. Você sabe que a gente faz bastante programa numa pegada de sucessão mesmo, e aí você junta várias gerações das famílias, né? E aí o dilema é sempre esse, porque... Os novos, eles querem trabalhar em outras coisas que não na empresa da família. E o mais velho, eu acho um absurdo esse menino querer sair e abandonar aquilo que é dele. E a gente sempre tenta criar um consenso e um ambiente para falar, gente, todo mundo pode trabalhar junto. A gente pode colocar tecnologia dentro do negócio, a gente pode fazer novas formas de fazer negócio. Assim, vamos olhar no todo, né? Que parece super básico pra gente que vive isso no dia a dia, mas que realmente é um dilema onde as famílias ou as empresas não conseguem sentar e fazer essas pessoas conversarem. E aí eu acho que tem esse meio do caminho, que essa geração, que foi a geração de transição, né? De uma geração que era, por óbvio, mais restrita, não podia fazer tanta coisa, para essa geração que pode mais. Que e você vê, Bela, mais. Às vezes a gente não coloca, costumo dizer, não faz o download das coisas, não coloca as coisas do jeito que tem que ser. Mas, por exemplo, eu já clinicava, eu já tinha feito, eu fiz o meu mestrado, eu fiz um mestrado em biologia, eu sou médica, né? Às vezes até eu esqueço de falar, tem tanto tempo já que eu não exerço. Eu fiz o meu mestrado sem internet. Vindo aqui, eu morava em Minas, vindo na biblioteca aqui em São Paulo, pegando fichinha da Bireme, aquelas coisas antigas, encomendando artigo de fora, que eu pagava $10, que era um absurdo na época, e demorava 15 dias úteis para chegar. Então, eu vivi a chegada da internet, a chegada do celular, e hoje eu preciso ser capaz, eu estou no digital, eu preciso ser capaz de conduzir a minha vida através disso daqui.
Então, é muito louco isso e a gente pensar que as pessoas que estão chegando agora não sabem ninguém com telefone discado. Então, é uma diferença cultural muito grande, A né? enciclopédia era status, né? Quem tinha. A Barça. A Barça, Nossa. eu lembro que era assim. Você pegou cuidado, isso? Peguei. Minha Imagina. casa tinha. Minha mãe é uma aficionada por livros. Aham. Mas aficionada mesmo, assim. E ela tinha a gente tinha uma mini bibliotequinha em casa, assim. E eram muitos livros. E aí as Barças ficavam nos livros da minha mãe pra gente não recortar, não mexer, mexer. nem nada. A gente tem 4 filhos, então serviu pra todo mundo. Do estudo na fazer- escola, né? As pesquisas. Fazer pesquisa, você passava da Barça pro papel. Isso, papel maço. Papel maço. Olha que a gente tem. Você vê, olha só, a gente tem uma diferença de idade muito grande e vivemos mais ou menos a mesma coisa. Agora, da sua idade, 10, 12 anos, é um mundo Não totalmente faz diferente. ideia. Não fazem ideia. Meus sobrinhos não fazem, eles têm de 16 a 19 anos, não faz, acho que nunca ouviu falar em papel ao maço, não sabe o que é, eles estudam com Mal iPad, sabem escrever, né? Eles estudam com iPad, acham um absurdo. Outro dia eu coloquei um notebook pro meu sobrinho menor, ele tem 5 anos, e aí ele fez Tá bom. assim na tela, eu falei, não, esse é notebook, a gente escreve aqui no YouTube o que você quer assistir. Ele olhou e falou, nossa... Jura? Os menininhos já nascem com os dedinhos assim, né? Eu indignado que ele tinha esse trabalho, que tinha aquele negócio que abria grande. Grande, Pra notebook ele já, grande, pra ele já é um imagino. absurdo, entendeu? Ô, Bela, e como é que você fala aqui agora para os jovens que estão nos assistindo, que vão nos assistir, ou ouvir, que seja, o que você fala sobre como se colocar nesse mercado de trabalho? Porque, assim, bem ou mal, com faculdade ou sem faculdade, com cursos ou sem cursos, enfim, vai ter que trabalhar, né? E não vamos falar do empreendedor, porque esse aí realmente é uma pegada diferente, a gente fala dele depois. Mas como você acha que o jovem de hoje deve se comportar? A gente falou mais cedo, eu acho que todo mundo tinha que pesquisar um pouquinho sobre nexialismo, né? Boa. Que é esse novo, que a gente até comentou, o novo profissional, que na verdade é o profissional da atualidade, assim. Então, o mundo gira cada vez mais rápido, cada vez mais veloz. Você acorda de manhã e essa sensação de, meu Deus, eu tô atrasada, ela vai ficar cada vez mais constante, e é justamente muito por conta do virtual, porque de manhã, quando você acorda, você pega o seu celular e já tem 200 mensagens não lidas aqui, tem 20 mensagens não lidas ali, tem o iFood que tá piscando, tem o Airbnb que tá piscando, tem o Google que tá piscando, tá tudo piscando no seu celular. Te dando alguma notificação, porque você baixou uma vez o aplicativo e nunca mais usou, porque você usa com frequência. O fato é que você acorda de manhã, aquela bolinha vermelha, ela tá cheia de número falando, você está atrasada, você não leu 200 e-mails. O que será que tá lá? Ou o teu banco tá apitando. Então, cada vez a gente vai ter, sim, mais essa sensação de que o mundo tá muito rápido, porque tá. O mundo vai continuar gerando muito depressa, a tecnologia tá ficando cada vez mais barata, assim, inteligência artificial tá aí, e não vai sair, não vai sumir, não é um período, isso é sim uma nova revolução, assim como a gente teve a era da Revolução Industrial, assim como teve o boom da internet, este é um novo momento. A gente fala muito que tem 2 tipos de profissional no futuro, o que usa a inteligência artificial e o que não vai trabalhar, porque não tem condições de você imaginar que você não vai usar a inteligência artificial no seu dia a dia. E não é para ter medo, porque a ideia da inteligência artificial não é acabar com empregos, é muito pelo contrário, você vai otimizar o teu trabalho, você vai ficar cada vez melhor no teu trabalho. Então, eu acho que essa ideia do nexialismo, que é o profissional que tem alguns hard skills, que eu acho que mudam, o hard skill da minha época, né? A parte técnica da minha época, você tinha que ter uma faculdade muito forte. Agora eu não acho mais que seja isso, mas eu acho que você tem que ter sim uma bagagem técnica de inteligência artificial, você tem que sim ter um mínimo de conhecimento, e se der para ter em hardwares também, então Ou seja, tecnologia, Tá. mas o mínimo de nível técnico você tem que ter. Eu não vou ser uma desenvolvedora, mas eu tenho que saber minimamente um prompt ali. Então, eu vou fazer, e eu não fiz até hoje, mas eu vou fazer agora, inclusive, um curso nosso. Ou seja, o que é o prompt, né? Um comando que você dá comando. ali pro chat, GPT e seja, né? É isso, mas você tem que ter minimamente este nível técnico. Eu acho que para essa nova turma que está chegando, o hard skills mudou.
O hard skills da minha época, que era estudar na melhor faculdade de São Paulo, agora vem para o tenha conhecimento técnico de tecnologia. Não precisa ser profundo, mas você tem que minimamente saber. Um generalista de tecnologia. Isso. E aí eu acredito que a gente vem mais forte no que a gente chama de soft skills, que é a capacidade de se adaptar, que é a capacidade de achar novos caminhos, que é a capacidade de olhar o todo, de ter decisões estratégicas, olhando não só o técnico, mas olhando todo o ambiente entrelaçado a isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu falaria, gente, procurem sobre nexialismo e estudem o que é um profissional do futuro, que é esse profissional que ele consegue tomar decisões melhores, porque ele não tem uma... Apesar dele não ser o profissional do passado, que era da grande profundidade em um tema, ele tem uma profundidade ok em diversos temas que faz com que ele consiga tomar melhores decisões. E esse tema de tecnologia faz com que ele tenha acesso também a dados, né? E aí, com certeza, vai melhorar as decisões. Vamos falar um pouquinho de soft skills. Eu não esqueci da fintech, viu, gente? A gente chega lá. O que você coloca hoje como uma soft skill assim mais importante? Vamos lá, eu sei, trabalhar em equipe, etc. Mas para a Bela, o que ela tem visto hoje nos relacionamentos entre as diversas gerações, no nível de curadoria que você faz, no nível de alunos que vocês têm, centenas de milhares de alunos, qual você diria que assim, olha, cara, você que está aí, você precisa se desenvolver nisso? Eu acho que é adaptabilidade. Porque a adaptabilidade vai ser o elo de tudo. Assim, você não pode ser a pessoa que se desestrutura emocionalmente, se troca o teu CEO. Você não pode ser a pessoa que se desestrutura, não consegue coordenar mais o trabalho se não tem uma ferramenta que você precisa. Então, a adaptabilidade ela é o elo que vai formar tanto nos hard skills quanto nos soft skills. Assim, ele vai ser meio... vai pavimentar o todo. Então, vou dar o exemplo, eu falo muito pro meu time assim, gente, vocês precisam entender que talvez amanhã vocês não possam mais ter acesso a tal ferramenta, vocês têm que fazer de outra forma. Ou vocês têm que entender que amanhã a pessoa que está do teu lado não vai mais estar, porque ela mudou de área, porque ela mudou de empresa, ela mudou de país, ela mudou... Enfim. Então, assim, tem que fazer o por si só. E aí eu acho que só você sendo muito adaptável, você consegue mudar as maneiras de chegar lá, não só quando a gente fala no trajeto, mas no ambiente do trajeto, o que pode acontecer ao longo do caminho. Porque a verdade ainda mais com o mundo tão depressa, no meio do caminho, a tua equipe não é mais a tua equipe, a gente vive agora em uma era de layoffs que aconteceu nos últimos anos, onde tudo mudou nas empresas, demissões em massa. Então, assim, eu, pelo menos, sou uma empresa da nova economia, vivo muito isso, de ligar para alguém que eu conheço de outras empresas da nova economia, essas startups mais hypes, e aí você entra em contato, não, a pessoa não está mais, já está em outra. Então, e aí você tem todo tem que ter essa capacidade de entender que talvez amanhã vai mudar a empresa inteira e tá tudo bem. Como que você coloca essa situação, a questão da adaptabilidade, com a constância vamos colocar no trabalho, não vou falar emprego, mas a constância, quer dizer, eu vou me desenvolver a partir do momento que eu fico um pouco mais, ao mesmo tempo eu me adapto. Como é que você coloca isso hoje para quem está nos assistindo, no sentido de, tudo bem, eu tenho que saber tecnologia e gente, tá YouTube, tá Google aí, aprende rapidinho, né? Não precisa ir para uma faculdade, essa que é a verdade. Tá é cheio de curso, inclusive gratuito. Gratuito, exatamente. Tenho vários cases que trabalham comigo de pessoas que vieram de periferia, não tinham faculdade particular, fizeram cursos, começaram com a gente e hoje nem moram no Brasil, tá? Estão trabalhando para startups de fora, ganhando, assim... um dinheirão, salário de alto executivo brasileiro, ganhando em dólar e aprenderam sozinhos, porque Stanford tem curso gratuito, Harvard tem curso gratuito, MIT tem curso gratuito, então é só querer que consegue. Era isso que eu queria abordar, quer dizer, vamos sair do comodismo, né? Porque essa geração também tem um quê de, mas não veio até aqui, mas tá ali. Então, assim, é real você ver isso? Porque eu vejo isso muito ainda, né? Eu vejo os dois lados. Como eu te disse, como eu tenho uma tropa de sobrinhos, eu vejo um lado e eu vejo o outro dos mais agilizados, né? Que se viram nos 30, como esse caso, que são dois casos bem marcantes pra gente, bem emblemáticos na Startse,
de 2 meninos que são da periferia, que chegaram aqui sem... Um nem é de São Paulo, chegou aqui, tinha juntado 30, 40 reais para vir fazer a entrevista e não tinha nem dinheiro para voltar. E hoje em dia trabalha numa baita empresa de fora, recebendo em dólar. Um tá recebendo em dólar, o outro recebendo em libra. Opa! Com baita salário, transferindo para o Brasil isso. Então, todos... Você vê, isso na minha época isso não era possível. Não era. Você não fazia essa migração de classe socioeconômica tão rápida assim quanto hoje é possível, né? Mas eu acho que a tecnologia, isso é uma coisa assim que a gente tinha que desenvolver mais, inclusive no país, assim. E eu acho que não dá muito pra gente esperar que façam por nós e a gente fomenta bastante que o empresário se movimente para fazer isso, porque se tem uma forma que a gente consegue melhorar, se tem uma forma que a gente consiga dar esse pontapé, ou pelo menos colocar uma escadinha para a gente mudar a situação do país como um todo, é a tecnologia. Porque você não precisa ter uma baita faculdade, você precisa se interessar pelo assunto e estudar, que você consegue fazer. Tem uma coisa muito importante aqui que a Bela está falando o tempo todo, né, gente? É estudar, trabalhar no sentido de buscar isso, porque também se ficar parado não vem nada, né? Ô Bela, a gente estava falando da fintech, né? Vamos falar, você falou de tecnologia, falou da possibilidade que isso é para os jovens de hoje, para todo mundo, não precisa ser jovem para mudar de carreira, né? Eu sou uma pessoa eu advogo, eu já tive 9 carreiras. E se Deus quiser, vou ter mais umas 3. Então, assim, essa é minha bandeira, assim, faça o que te dá brilho no olho, porque é quando você fica jovem, você vira, né, a energia bate, enfim. Vamos falar um pouquinho dessas novas possibilidades. Você falou que você veio do mundo da fintech. Explica um pouquinho para quem está aqui o que é fintech e, assim, e qual é o papel que ela teve para trazer a tecnologia para o Brasil, né? Fintech são as empresas de mercado financeiro que já nasceram na nova economia para promover algum tipo de transformação. Então, a gente, principalmente no Brasil, a gente sempre teve 4 ou 5 grandes marcas que encabeçaram o nosso mercado financeiro. E aí nasce um monte de fintechs, que são pequenos bancos normalmente, ou pequenas bandeiras de cartão, que elas começam a se pulverizar principalmente nas comunidades não óbvias. Então, ele não quer ser o principal, ele não quer ser o maior banco do Brasil. Ele quer endereçar a um tipo de pessoa em uma localidade, ele resolve aquela dor. Então, de forma geral, tem fintech de todos os tipos, mas são empresas que vêm para transformar o mercado financeiro baseadas em tecnologia, em alta tecnologia, colocando o cliente no centro, principalmente, como... Elas têm muito em comum, a alta tecnologia e o cliente como tomador de decisão deste novo ambiente de mercado. E o Brasil, e a gente costuma falar um monte de coisa, só criticar, né? Vou falar uma coisa muito boa. O Brasil, ele é super estabelecido no mercado de fintechs. É um exemplo imenso para o mundo todo. É um grande pulverizador de tecnologia nesse formato. Inclusive, a gente está acostumado a sempre receber dos outros países. E o Pedro, que é sócio lá da Startse, que é presidente do conselho da Startse, ele fala muito isso, assim, abram o celular de vocês, olhem os apps. E quantos são brasileiros? Não é. A maior parte não é. Assim, arrisco dizer que possivelmente, ou não tem nenhum no seu celular, ou 99,9% são apps de fora. E talvez você tenha 1 ou 2 que são nacionais, tá? Mas a gente não tem, a gente consome tecnologia dos outros, só que a gente tem muita tecnologia, principalmente de infraestrutura bancária, que a gente consegue levar lá para fora, porque a gente é muito evoluído, e aí, olha, Pix, por exemplo, é uma coisa que não tem em nenhum lugar nenhum do mundo, a gente vai lá e dá aula sobre o que é o Pix. Então, aqui eu vejo fintech no Brasil como um mercado que com certeza está mais evoluído em inovação. Tecnologia específica. Tecnologia específica. Vamos falar assim, só para as pessoas acharem... Quer dizer, trabalhar numa fintech, você não precisa entender de economia. Não precisa. Esse que eu acho que é um ponto interessante. É tecnologia de novo. Tecnologia de novo. E num ambiente de tecnologia, então você não precisa... por vezes, ser técnico nisso, mas você precisa entender minimamente conceitos ali de transformação, então, de propostas de novos negócios, e aí eu acho que aquele é o radar no todo, né? O que está acontecendo? Poxa, é o ler mais, conversar mais, estudar mais, usar mais a internet, que
Que tá não tudo só certo. para o joguinho, Aham. mas para olhar o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências. E aí, assim, a gente tem um mercado super estabelecido, ótimo, excelente, que promove muito, assim, arrisco a dizer que promove grande parte das disrupções de outros mercados. Porque quando a gente pensa em fintech, todo mundo, de alguma forma, ou usa, ou precisa, ou é uma fintech. Então, se você está no mercado de varejo, você precisa muito de uma fintech, que é um Mercado Livre, relacionamento de Mercado compra e Pago e venda, tal, né? exatamente. Se você está no mercado de educação, você muito provavelmente quer colocar uma fintech dentro do mercado de educação para você transacionar aquilo dentro do teu negócio. Eu estava agora, mais cedo, no Mercado Livre. E uma curiosidade que eu não sabia, por exemplo, é que o Mercado Pago, que é a área azul do Mercado Livre, né? Eles falam que a área amarela é a do varejo, a área azul é a da financeira, já é a que mais cresce. Uau! Então, Mais do que o próprio área amarela, vamos dizer mais assim? do que a área amarela, e a gente está falando de uma empresa argentina que se estabeleceu no Brasil, prometendo este ano, eles deram entrevista em março, falando que este ano eles vão colocar 19 bilhões de reais de investimento na economia brasileira. 19 bilhões, são 45 pessoas contratadas por dia no Uau. Mercado Livre. Então, assim, Todo mundo fala da Amazon lá fora, né? Mas o Mercado Livre é a nossa Amazon. A nossa Amazon, fantástico. A gente já é apesar de ser argentina, a gente já é o principal negócio deles. E aí tá uma baita oportunidade. Por exemplo, quer trabalhar num lugar super legal? Cara, estudar tecnologia, qualquer pessoa que consiga estudar minimamente tecnologia tem oportunidade de trabalhar num lugar bacana como esse, onde você tem uma estrutura fantástica que Vai te aprender possibilita, muito. vai aprender, que te possibilita conhecer um novo mundo, conversar com gente do mundo inteiro, viajar, enfim. Então, eu bato muito, muito na tecla que, para mim, o mínimo de conhecimento em tecnologia pode transformar o teu ambiente, pode transformar a tua situação econômica, pode transformar a sua situação cultural, porque Familiar, se você você pode conhecer, ajudar os seus você consegue. familiares. Exatamente. Para mim, a tecnologia é com certeza a nova porta aí para o futuro. Tem que saber sim, porque você vai chegar muito atrasado. Vai valer mais do que a faculdade, né? Eu acredito piamente que sim, assim. Acho que a gente ainda tem poxa, faça a faculdade, nem todo mundo vai nascer um gênio como o criador da Apple, que se dá o luxo de falar que não quer mais fazer faculdade e criar a Apple. Eu acho que tem que fazer. E mesmo assim, porque ele estava em uma faculdade um pouquinho né, diferente, diferenciada. Eu acho que se tiver como fazer, tem que fazer. Por vários motivos. Acho que é bom. Meu sobrinho aprontou outro dia no começo da faculdade. Ele, eu sou contra essa regra. Pois é, mas a faculdade te impôs essa regra. E viver em sociedade é aprender que mesmo que você não concorde, você vai ter que fazer algumas coisas, entendeu? Eu costumo dizer que a sua liberdade vai até onde a do outro começa. Então não tem jeito, né? Regra existe não para te cercear, mas para te libertar, né? E melhorar a tua convivência. Bela, eu estava outro dia conversando sobre uma questão que eu quero trazer para você, que assim, a gente vê o que você falou, mundo numa velocidade absurda, você fica sempre com a sensação de que está atrasado, de que perdeu algo, tal do FOMO, né? Que eu estou perdendo, se eu não fizer isso aqui, enfim. E isso vai causar, e já está causando, uma série de doenças mentais. E eu não gosto muito de abordar como doença mental, porque as pessoas acham que você vai falar de doenças psiquiátricas. Não, eu estou falando de uma muito simples, mas que nós já somos recordes no mundo, que é a tal da ansiedade mais patológica, né? E o que é essa definição enquanto não doença? É exatamente essa, eu estou perdendo, você vive isso de uma maneira tão intensa que a gente tem muitos jovens hoje sofrendo disso, não só da ansiedade / depressão. Por quê? Uma coisa que já está provada, né, gente? Essa coisa de a gente ficar aqui o tempo todo, ver os likes que você tem no Instagram, ver alguém que curte alguma coisa sua, isso libera um conteúdo de dopamina, uma quantidade de dopamina que outras coisas não liberam pra gente tão rapidamente. E você fica viciado. E você quer mais, e por isso a velocidade, enfim. Como é que você está vendo isso no seu meio? Se você tem consciência, se você conhece, enfim, como é que isso está no seu ambiente? Cada vez mais comum, cada vez mais constante, tá sim acontecendo.
não sou uma especialista no assunto para trazer grandes números, tenho alguns achismos aqui de quem convive. Eu acho que sim, tem muito isso da tecnologia, tem esse conceito dessas empresas, das startups, as empresas que nascem na tecnologia, que trazem esse viés do trabalhar muito, trabalhar com menos, vamos fazer acontecer, um dia a gente vai ficar milionário. Então, eu acho que tem um conceitual em volta do mercado. Eu acho que tem, por óbvio, grande parte do acesso a isso, é o Instagram, é o Facebook, e eu acho que não é só você ficar olhando o tempo inteiro, né, que você olha, a vida das pessoas são perfeitas, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, e aí você olha em volta e fala, meu Deus, eu não sou rico, eu não sou bonito, eu não sou feliz, o que eu vou fazer da minha vida? Então, cria um ambiente hostil para nossa mente, sem dúvida. E aí, eu acho que tem mais uma coisa, assim, a gente tem uma geração que passou pela pandemia. A gente passou também, só que a gente já passou mais cascadura, com 35, 38, 50, 40. Só que a gente tem uma molecada aí que tinha 15, que tinha 14, que já tinha dificuldade de conviver, porque já estava sempre no celular, e que ficou trancada em casa 2 anos, 3 anos. E perdeu uma etapa muito importante, né? De estar no meio, de conviver, né? Eu vejo, o que eu vi, muito comum, foram empresários e empresas relatando que no primeiro emprego dessa geração pós-pandemia, os estagiários, eles têm muito mais dificuldade de lidar em equipe, de ser teamwork mesmo, vamos fazer junto, eles têm mais dificuldade, têm menos adaptabilidade, porque a primeira fase de convívio eles perderam. E você sabe que agora, falando como médica, de registro médico, o que a gente viveu na pandemia, e a gente não lembra disso, corresponde a um pós-guerra. É como se você tivesse vivido, as pessoas falam, o Brasil não teve guerra, você não viveu guerra, e o mundo não está tendo consciência do que aconteceu com a gente internamente com essa questão da pandemia. Então, realmente é uma coisa extremamente pouco dita, pouco conversada, e a gente esquece, né? A gente está com uma capacidade muito rápida de esquecer o que foi a pandemia, em termos de perda de vida, em termos, enfim, em todos os termos, né? Eu acho que a gente vai ter impactos, assim, quando a gente fala em empregabilidade no sentido de capacidade de convívio, a gente vai sim ter, de carreira mesmo, eu acho que a gente vai sim lidar por bons anos com dificuldades que a pandemia nos trouxe. Agora a gente vê a era do home office. Várias empresas querem voltar para o escritório e não conseguem. Eu tenho essa discussão constantemente, que eu falo, gente, antes da pandemia, todo mundo vinha. Qual a dificuldade de não vir agora? As pessoas não querem mais. Porque as pessoas conheceram outro mundo, elas conheceram um mundo onde elas pegam o filho na escola, onde elas podem ir na academia na hora do almoço, onde elas podem acordar um pouco mais tarde e ficar até mais tarde trabalhando em casa, sentado no sofá, convivendo com amigos, com pai, com mãe, com filho. As pessoas não querem. E o resultado apareceu, né? Teve resultado. Então, assim, as empresas tiveram resultado. Então, realmente é algo... Muita gente mudou. Eu, particularmente, fui morar na praia, porque não tinha sentido, não precisava ficar presa, né? Agora, olha, nos nossos últimos minutinhos, a gente falou, você basicamente é uma grande curadora de conteúdo, né? Você trouxe aqui pra gente, só fazendo um pequeno resumo, a importância do conhecimento básico e amplo da tecnologia para o jovem de hoje, a importância de desenvolver esses soft skills, essa coisa de relacionamento, de adaptabilidade, de entendimento do lugar do outro, enfim, tudo isso aí que basta você pesquisar no YouTube que você vai ter um monte de coisa, né? Já que é o seu ambiente. Você trouxe a questão da convivência e da dificuldade do entendimento que 50 a mais também é um pouco essa geração em termos de inflexibilidade. Eu acho que essa foi uma leitura muito diferente para mim. Eu nunca tinha pensado nisso, então foi incrível. E você trouxe a questão da, entre aspas, né, facilidade que é a gente poder ser curador do nosso próprio conteúdo, apesar da gente não ter aprendido isso, né? Curadoria, gente, é a gente saber escolher aquilo que a gente vai estudar, de onde que é melhor, enfim, fazer buscar tudo que tem, separar o joio do trigo, vamos dizer assim, né? Que também é um grande problema agora, porque tem tanta coisa que aí, se você for curar errado, você só vai ver tranqueira, né? E aí vê de coisa que não tem ciência ali por trás, não tem, exatamente. Não é bem, como é que fala?
bem orientado, bem, enfim. Eu falo pra todo mundo, TikTok. As pessoas falam, cara, eu nunca vi uma dancinha no TikTok. Mas assim, o TikTok não serve pra curadoria. Cara, o TikTok tem muita coisa, você não faz ideia, assim. A gente pega várias coisas pra trabalhar que a gente tira do TikTok. Pra mesmo? gente criar produto. Pra criar. Que a gente fala, olha, vamos olhar quais são os melhores apps de... a gente coloca a pergunta, aí a gente vê tudo que as pessoas estão indicando como os melhores. Então, assim, tem muita coisa. O TikTok já hoje tá mais forte que o YouTube nisso. O problema é a pergunta que você faz. Se você quer ver dancinha, você tem dancinha. Mas se você quer... sabe pesquisar, né? Exatamente. Nosso head de inovação da Startse, que é o Cristiano Cruel, ele pega um monte de conteúdo no TikTok. Para ver tendências. Eu ainda vou trazer o Cruel aqui, porque ele é o cara da inovação mesmo, né? Um gênio. Mas então, fazendo esse resumo, agora a gente, nos últimos minutos, deixa eu te perguntar, falando da questão da parte da ansiedade, do que vem por aí, isso porque a adolescência que pegou ainda não chegou no mercado de trabalho. Vamos ver como é que vai ser, né? O que você diria hoje para os teus sobrinhos, para eles se colocarem melhor no mercado? Esquece o que a gente está falando de tecnologia, assim, para onde você os levaria, se você pudesse? Olha, eu tento fazer muito com eles, eu tento muito conversar sobre a necessidade deles aprenderem a articular e conversar com as pessoas. Porque eles são uma geração difícil de articular, difícil de negociar, e eu falo para eles, independente do que vocês fazem, vocês têm que saber negociar. Vocês têm que saber ceder de um lado para conseguir do outro. Então, não é o que eu quero, não é o que eu acho que eu tenho, não é o que eu mereço. Negocia. Senta e negocia. Tá com problema com a professora? Senta e negocia. A professora tirou nota porque você fez tal coisa? Ah, mas você é o melhor aluno? Senta e negocia. Eu falo para eles que vocês precisam aprender a negociar. Isso, para mim, é uma coisa que... Talvez pela geração muito celular, muito sozinho, eles perderam essa capacidade de negociação que a gente tinha, de a mãe não deixava você sair para a rua, porque aquele era o horário de estudar, e você já desde pequeno começava a tentar negociar com a tua mãe. Então, você tinha uma habilidade de articular para conseguir as coisas que você queria, que eu não vejo mais hoje. Isso é o que eu mais sinto falta no ambiente de trabalho, quando a gente olha para essa geração mais nova, que entra agora no teu primeiro emprego, na primeira conquista de trabalho. Eles têm mais dificuldade, eles querem impor mais e negociar menos. Então, eu diria que, e diria até para os pais. É isso assim, que eu ia perguntar agora. Para mim, porque não é nem não adianta eu falar para o jovem, articula, negocia. O que eu falaria para os pais coloca ali no teu dia a dia dinâmicas aonde você consiga fazer com que teus filhos articulem com você numa negociação, num atingimento disso para conseguir aquilo. Então, articular, criar estratégia mesmo, porque eles vêm muito na imposição e não na articulação de estratégia para conseguir alguma coisa. Eu olharia para isso se eu pudesse... Se eu pudesse dar uma dica, que é o que eu mais sinto falta. E tem uma coisa, e eu como mãe de 3, né, já adultos, é muito interessante. A gente brincava, a gente falava, que lábia, né? Que lábia. Lábia não no sentido da esperteza pro lado ruim. Mas espera aí, você tá me levando na lábia aqui. E realmente... Mas tá faltando muita conversa, né, Bela? A gente tinha que convencer, né? Eu tinha que convencer, eu morava numa casa, tinha que convencer minha mãe a brincar no quintal, porque eu tinha que estar estudando, não tinha que brincar, eu convenci ela. Aí você ia lá e ia na lábia, convencendo, não, mas eu troco por isso, eu faço aquilo, não sei, até você conseguir o que você queria. Então, hoje em dia não tem, hoje em dia chega, tranca no quarto, fica jogando um joguinho que você joga sozinho, você vê os outros jogando, então assim, mudou tudo, né? Eu tinha que convencer minha amiga a vir em casa pra gente jogar videogame junto. E aí agora não, agora eles ficam assistindo outras pessoas jogando videogame. Mas não tem nem a interação de jogar, entendeu? É só de assistir alguém fazer. É verdade. Bela, perdeu-se isso. Muito obrigada. Gente, olha só. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. A Bela é um poço de conhecimento em inovação, em tudo que tem dessa nova economia, como ela falou, né? Então, se você quer saber mais sobre isso, a gente vai colocar aqui o nosso contato para que você nos mande mensagem, nos mande perguntas. Eu me comprometo a pedir a Bela para responder se vocês tiverem alguma coisa para ela. E a gente se vê no próximo Podvax.